Olá, hoje nós vamos falar da primeira fermentação do jum. O jum, ele é considerado um primo do nosso kombucha tradicional. Eu vou fazer aqui a receita com 1 litro. Enquanto a água vai esquentando, nós vamos conversar um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre ele. Deixa eu colocar aqui 1 litro só de água. O jum é uma cultura muito antiga, assim como o kombucha do Himalaia e o nosso kombucha tradicional, que é o kombucha mushroom. Então nós temos o scooby, esse nosso tradicional, que é o mais conhecido, que é fermentado no chá e açúcar. Temos também o scooby do Himalaia, o kombucha do Himalaia, que é fermentado no suco. E o jum, que se usa mel no lugar do açúcar, né? Então é chá no caso do jum é chá verde ou chá branco e mel. O jum é uma cultura muito antiga e existem teorias que dizem que ele surgiu primeiro. São teorias, não é nada comprovado, mas pelo fato de se usar o mel, né, acredita-se que ele vem aí antes do nosso scooby tradicional, que passa a usar então o açúcar, né? O jum ele fermenta, ele tem uma fermentação mais curta, em torno, depois de 4 dias, 5 dias, já é bom que você comece a prestar atenção. Eu tenho deixado agora, aqui na minha região, estou com verão, eu tenho deixado 6 dias de fermentação. Eu tenho aqui já um vidro com chá de arranque, com 200 ml de chá de arranque, e já tenho um chá frio em temperatura ambiente para que a gente possa fazer o nosso lote. Quero mostrar também para vocês o scooby. O scooby do jum, ele, em função do mel e da fermentação rápida que ele acontece, ele não é um scooby firme, com a mesma textura do nosso scooby tradicional. Ele, às vezes, eu até peguei um scooby aqui que ele tinha um pouco de furo, não? Às vezes ele fica com esses furos, isso é comum, é normal no scooby de jum. Esse aqui, que é um scoobinho que eu faço para doação, né? Ele já fica mais gordinho, ele ainda tá um scooby ainda bem bonito, mas com o uso, né, constante dele, é comum que ele tenha certos furos, que ele fique um pouco diferente, justamente por essa fermentação mais acelerada e pelo processo ali que nós temos o mel. O jum, ele não tem as mesmas, não são idênticas as propriedades do nosso kombucha tradicional, né? Mas é muito parecido e ele tem também as propriedades do mel. Então isso também ele tem um acréscimo aí das propriedades do mel, porém como o mel é antimicrobiano e antifúngico, não são todas as bactérias e levedos que estão no nosso kombucha tradicional que nós temos aqui. Infelizmente nós não temos ainda estudos profundos sobre jum. Quem sabe aí no futuro, né, nós possamos conhecer um pouquinho mais dele. O chá que eu faço, nesse caso nós não vamos colocar açúcar, né? Quando eu faço o chá normalmente do kombucha, eu já coloco açúcar no início. Como esse vai mel, então nós só fervemos a água. Ela ainda não está quente, está quase. Nós só fervemos a água e acrescentamos o chá no final. Eu uso a mesma receita do kombucha tradicional de 5 gramas de chá por litro. O que eu faço aqui depois do meu chá estar pronto? Eu deixo ele chegar, não à temperatura ambiente, mas ficar morno. E aí sim eu acrescento o mel. Eu não posso acrescentar ele, né, o mel, num chá, numa água fervendo, né, que não é indicado. E também é bom que a gente coloque ele antes de estar totalmente frio, para que seja só pelo fato de ser mais fácil de dissolver, né? Não tem problema nenhum em acrescentar o mel depois que o chá estiver em temperatura ambiente. Mas se for possível, se você puder acompanhar esse processo, quando ele estiver levemente, né, esfriado um pouco, estiver morno, pode fazer aquele teste no pulso, desde que você não queime o pulso, já é uma temperatura que você pode acrescentar o mel. Eu tenho usado o meu mel está bem líquido agora por ser verão. Olha, ele está bem líquido, então eu tenho usado 100 ml de mel por litro de chá. Isso depende muito do mel, da concentração, da doçura do mel. Eu já tive mel que eu tive que usar 120 ml para ter o mesmo sabor desse com 100. Dependendo do mel, você vai adequando, né, um pouquinho mais ou um pouquinho menos e chegando também ao sabor do seu paladar, se gosta mais doce, menos doce.
O Jun nós fazemos a segunda fermentação da mesma maneira que o nosso kombucha tradicional, né? Você pode manter ele sem saborização, levar direto para uma segunda fermentação, ou você pode também acrescentar sabores de frutas, sucos da mesma, isso não muda nada, nós procedemos da mesma maneira. Ele tem um sabor mais suave, ele é diferente, tem o odor do mel e lembra, né? Quando você consome, você sabe, pelo fato de saber, você identifica o mel. Mas se você não soubesse, é difícil de identificar o que tem ali. Ele tem um sabor bem suave e as pessoas que o consomem em muitos países chamam ele do champanhe do kombucha, né? Já começou a ferver aqui a minha água. Eu gosto, como eu já mostrei no primeiro vídeo que eu fiz da primeira fermentação do kombucha, eu gosto de colocar o chá, como eu sempre uso chá a granel, eu tenho a minha medida aqui de 5 gramas, eu coloco as folhas de chá e deixo elas ferverem um minutinho aqui, alguns segundos, né? Só no caso de ter alguma contaminação, de ter alguma coisa ali que teve contato com essas folhas, essa fervidinha já elimina. Sei que não é o indicado, mas eu prefiro proceder desta maneira, tá? Então, o chá, a partir do momento que ele está pronto, nós podemos deixar ele, o ideal é que as folhas fiquem aqui no máximo uns 10 minutos, né? Até menos, é bom que você penere esse chá e as folhas não fiquem em contato com água até que ele esfrie. As folhas liberam um tanino e isso faz com que o chá amargue, né? Que ele dê aquele sabor mais amargo. Então, assim que possível, é bom que você retire as folhas. Já vou desligar. Então, aqui, peneirar, né? Em 5, 6 minutinhos peneirar, deixar ele ir esfriando e quando tiver morno, se possível, você já coloque o seu mel, tá? Eu vou fazer aqui, então, com o chá que eu já tenho, que eu já coloquei o mel, né, mais cedo, eu já fiz, deixei ele ficar morno, acrescentei o mel e depois deixei chegar em temperatura ambiente, então ele já está pronto para ser usado. Aqui eu já tenho 200 ml de chá de arranque, né, do nosso Jun, já tenho 200 ml de chá de arranque e vou acrescentar então aqui 2 litros de chá. Esse é só chá verde, você pode usar o chá branco, pode fazer um blend também meio a meio. Quando nós falamos da Camellia sinensis, chá verde, chá preto, o chá branco, não há problema em você misturar um ou outro. Vou colocar aqui o nosso Scooby de Jun. E é isso. Vou aguardar aqui em torno de 5, 6 dias e eu vou ter a minha bebida pronta. Eu já tenho aqui um que eu fiz mais cedo, ó. Aqui eu já tenho um outro lote que eu fiz mais cedo. Então acompanhe. O Jun gosta de temperatura mais baixa que o kombucha, então tente achar na sua casa um local bem fresco. Se você adquire, consegue, ganha, recebe uma cultura nova, não é interessante que ela fique perto, que ela fique próximo à sua cultura antiga, né? Nós temos o que se chama de contaminação cruzada. Aqui existe todo um movimento, né, de oxigênio do gás formando e saindo, entrando oxigênio. E isso pode, às vezes, as propriedades de uma bebida passar de uma cultura para outra cultura. Muitas pessoas já relataram, já viram, às vezes, que cultivam kefir de água, encontrar um Scooby, meu kefir de água está formando um biofilme, né? Isso, às vezes, é uma contaminação cruzada do kombucha que passa a desenvolver o biofilme ali dentro do kefir de água. Então, sempre é indicado que você tenha numa dependência diferente da sua casa, né? Se eu tenho um kombucha tradicional, se eu tenho o Jun, se eu tenho o kefir de água, que você possa manter distante, tá bem? Olha, tá aqui 2 vidros, 2 lotes do Jun. Aqui eu tenho o Jun pequenininho, né? Esse Jun pequenininho é o Jun que eu faço doação. Se você quiser, eu vou deixar aqui no link o grupo do Face, né? E vou deixar aqui também o meu perfil do meu Face. E eu tô fazendo envios agora. Nesse início eu recebi esse Jun aqui do Kombucha Camp, né? O meu filho trouxe direto de lá para mim. Então é uma cultura que eu tenho tratado com todo carinho.
E vou deixar aqui o link do meu perfil no Face se você se interessar. Não adianta pedir aqui, gente. Aqui é difícil, né? Eu tenho que fazer toda a cotação dos correios, tudo. Então aqui no YouTube é difícil. Se você quiser, você tem que me procurar lá pelo meu perfil no Face, mandar uma mensagem e para você ter um aí na sua casa. Por hoje é isso. Obrigado por vocês estarem aqui. Se você gostou, curta, compartilha, se inscreve no meu canal, tá bom? E até outro dia. Um beijo.